Maurício, desculpa, a conexão estava ruim, agora a gente consegue te ouvir melhor. Então, só repetindo a pergunta, né? Qual o planejamento do Maurício Cupertino para a temporada de 2024, né? Você trabalhando como auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas quais são os planos para o próximo ano? Bom, Pedro, como só eu estava comentando, né? O mercado ele é muito do futebol, ele acontece as coisas muito rápido, né? Eu tenho que conversar com o professor Vanderlei para saber qual é a sua ideia, né? O que ele está pensando para 2024 e caso ele não continue, né, no futebol ou ele decida ir para outro lugar, a gente primeiro respeitar a hierarquia dele, né? Sabe que eu tenho o maior respeito por ele nesses 4 trabalhos que nós ficamos juntos e aí sim decidir o meu futuro, né? E se ele não conseguir ou não quiser continuar trabalhando com futebol, a gente continuar nossa carreira assumindo alguma equipe aqui no futebol brasileiro. Professor, agora sim o Pedro. Gustavo falava há pouco com você, agora eu, Pedro Ramiro, conversando contigo sobre essa situação. É claro que a gente começa a pensar no futuro, começa a pensar em projeções. E o que você projeta para 2024? Já tem um clube interessado aí, talvez você trabalhando com o próprio Luxemburgo? Como que está essa situação no momento? Não, no momento realmente depois que eu saí do Corinthians, né, eu fui viajar e procurei me ausentar um pouquinho. Eu estava já praticamente aí 1 ano e meio, né, que eu estava em Abu Dhabi trabalhando no Banias e voltei direto para o Brasil e tinha muitas coisas a resolver aqui no Brasil e aí acabei ficando um pouquinho nesse tempo que eu tô de férias resolvendo essas situações, né? E realmente eu não pensei ainda para o ano de 2024, não apareceu nenhuma situação, porque realmente o meu posicionamento sempre foi muito profissional e assim que eu decidir qual vai ser o caminho que eu vou tomar, eu acredito que o mercado vai começar a ter o interesse ou não, né, de a gente trabalhar em alguma equipe como treinador principal, caso o professor Vanderlei realmente não queira ou não queira trabalhar nesse começo de temporada. Ô, professor, a gente sabe da saída do Vanderlei, que teve toda. Não sei se um período que foi importante para o Corinthians, chegaram a ficar 11 jogos invicto, mas ainda assim uma parcela da torcida, de alguns comentaristas, faz críticas ao trabalho, né? Como que você resume esse trabalho que, de certa forma, foi importante para evitar que o Corinthians saísse da zona de rebaixamento? Inclusive o Mano Menezes encerra esse mini período dele agora, depois da saída de vocês, com a mesma porcentagem de aproveitamento que o próprio Luxemburgo. Qual que é o teu resumo do trabalho no Corinthians? O meu resumo, eu conversei isso com o Vanderlei quando a gente soube que a gente estava demitido, que foi um case maravilhoso de trabalho, né? Trabalhar no Corinthians foi maravilhoso, é um clube sensacional de trabalhar, uma cobrança gigantesca, de um clube gigante, uma torcida gigante, né? O nosso resumo foi de quando nós chegamos na equipe do Corinthians, estava num quadro realmente muito difícil, né? A equipe estava na zona de rebaixamento, vários problemas internos, né, em relação à cobrança com jogadores, né, jogadores importantes, sentindo muito essa carga, né, e eu acho que quando o Vanderlei chegou com a comissão técnica, a gente conseguiu estabilizar, estancar, né, essa situação que vinha muito prejudicando o grupo do Corinthians, né. Você lembra que foi mais ou menos 1 mês aí que a gente demorou para começar a conquistar essa sequência de 11 jogos aí, invictos. Isso daí eu acho que foi fruto do trabalho do Vanderlei, né? Um trabalho que ele fez junto aos jogadores, um trabalho psicológico, um trabalho de resgatar a confiança de todos. E depois teve a situação da gente chegar em 2 semifinais com o mesmo grupo de jogadores, sem pedir reforço nenhum, né? Muito pelo contrário, perdemos 3 jogadores importantíssimos no decorrer da competição, né? E depois ainda conseguimos deixar a equipe em 11º lugar. Além de revelar vários jogadores aí, que eu acho que vão render uma receita maravilhosa para o clube. Então, dentro da minha ótica, dentro do meu conceito de trabalho,
Eu acredito que foi um trabalho espetacular, um trabalho que deixou um legado para o clube, e as coisas que a gente pode falar em relação a esse tipo de saída são esses que eu acabei de relatar para você. A falta de gestão no clube atrapalhou vocês? Olha, eu vou te falar, para nós profissionais que estávamos perto do Alessandro e do presidente do Willian, não nos faltou nada, né? A gestão que eu percebo que a imprensa estava cobrando, né? Isso aí vem de uma gestão de 3 anos. Então, no nosso trabalho, em relação ao trabalho com o Vanderlei, em relação à proximidade da diretoria, não nos faltou nada. Tudo que a gente precisou em termos de trabalho foi nos oferecido. Agora, se você está perguntando em relação ao mandato do Duílio, eu não posso falar sobre isso, porque realmente eu não acompanhei os 3 anos de gestão do presidente, né? O que eu posso te dizer é que o período que nós estivemos lá, que foram 5 meses para 6, não nos faltou nada. Tudo que a gente pedia, todas as melhores condições para se poder trabalhar, foi feito. Cupertino, Gustavo Soler aqui, é óbvio, né, que o Ramiro acabou de te perguntar com relação à gestão, mas os problemas financeiros do Corinthians, né, como você acabou de falar, vocês chegaram, não pediram jogadores, acabaram perdendo alguns atletas que precisaram ser negociados. Mas esse problema financeiro que vocês também tinham que saber administrar com relação a jogadores que poderiam sair, jogadores da base que vocês precisavam lançar, como que você, junto com o Luxemburgo, viram também como uma oportunidade, né? Já que o Corinthians não tinha o potencial de ir no mercado e fazer um grande aporte, de olhar para dentro do clube e olhar para jogadores da base como vocês fizeram. Então, como que foram as conversas com o Luxemburgo com relação a isso? Falar, pô, já que não tem a grana para investir, vamos olhar aqui para dentro, como que foi esse bate-papo com o Luxemburgo, já que vocês, né, foram responsáveis por lançar alguns jogadores importantes da base do Corinthians, entre eles o Moscardo agora, que é a grande cereja do bolo do Corinthians na questão financeira, né? Deve ser a próxima grande venda do clube. Sem dúvida, né? Isso que foi até legal se tocar nesse assunto, porque isso não assola só o Corinthians na parte financeira, né? Nos últimos 4 clubes que eu tive trabalhando com o Vanderlei, Vasco da Gama, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, só o Palmeiras que não tinha problema financeiro. As outras equipes, todas elas, quando nós chegamos, estavam realmente numa situação, principalmente o Vasco da Gama e o Cruzeiro, nas primeiras passagens que nós tivemos lá, muito difícil na parte financeira. Então, assim, como eu te disse, né, não é só um problema do Corinthians. Eu acho que poucas equipes aqui no Brasil têm a condição de poder estar fazendo como o Flamengo está fazendo, comprando jogadores importantes no mercado internacional, né, pagando às vezes até a multa e não tendo problema nenhum, né? Então, eu acho que é uma situação real do nosso futebol, né? Então, nós temos que olhar isso daí, nós, profissionais do futebol, vocês, jornalistas, os dirigentes, os agentes de futebol, os jogadores, e se preocupar realmente, porque a gente só vai conseguir ter resultados novamente internacionais na hora que a gente se organizar aqui internamente, que os clubes estiverem fortes financeiramente, que tiverem a manutenção dos seus elencos de um ano para o outro mantida, né? Não pode, né, com todo respeito, o Moscardo, que é um ótimo jogador, né, e poderia ficar 3, 4 anos no clube do Corinthians, ganhar títulos, né, trazer conquistas para o clube, sair com 17 anos. Isso aí é uma situação que realmente nos entristece muito, né, porque o futebol europeu adora isso, porque eles acabam terminando a formação dos atletas do Brasil. E o Moscardo não estava formado ainda como atleta. E ele vai acabar a sua formação agora na Europa, caso ele seja vendido. Então nos entristece muito, porque o Brasil tem os melhores jogadores do mundo ainda, sim, e se a gente conseguisse fazer a manutenção desses jogadores, mantendo eles aqui até no mínimo 23 anos, 22 anos, conquistando coisas para um clube importante, certeza que a gente conseguiria resgatar muitas coisas de conquistas, principalmente internacional,
Não tenho nenhuma dúvida disso, que seria muito importante para todos os clubes e os profissionais que trabalham com futebol no Brasil. Estamos falando com o Maurício Copertino, que inclusive é técnico de futebol e foi auxiliar de futebol do professor Luxemburgo na passagem dele pelo Corinthians. Ô, professor, ainda você falava sobre os casos de jogadores da base, que de fato, até que a gente conversava há pouco ontem com o Pedrinho, da base do Sub-20 do Timão, que ele falava da importância do Luxemburgo. O Moscardo, quando foi receber o troféu Mesa Redonda, disse que devia uma boa parte a ele, ao Luxemburgo. Mas tem alguns casos que são até curiosos nessa passagem, né? Você tem, por exemplo, o caso do Yuri Alberto, que pelo menos na visão de muita gente não vingou. E também o do Romero, que na passagem do Luxemburgo não teve tantas oportunidades e o Mano Menezes foi lá, deu oportunidade, o Mano Menezes, o Romero conseguiu ter mais espaço e começar a marcar gols. Queria que você pudesse falar desses dois casos. Como foi a tua visão nos casos de Romero e Yuri Alberto na passagem que vocês tiveram no Corinthians? Não, eu acho que essa situação das oportunidades, né, varia muito de treinador para treinador, né? No nosso caso aqui, né, nós também, quando nós chegamos, tinha alguns jogadores que não estavam jogando, que nós colocamos para jogar, né? Então, achamos a posição do Paulinho, que foi o primeiro volante, uma pena que ele se machucou, mas ele vinha já fazendo 3 bons jogos com a gente, né? E é uma situação normal dentro do futebol, né? O Mano colocou o Romero, que devia, na mudança do treinador, do Vanderlei para o Mano, que deve ter se motivado e querendo mostrar serviço nos trabalhos, e deve ter impressionado o Mano Menezes, que o colocou para jogar, deu confiança e o jogador começou a ter um rendimento e uma performance melhor, coisa que até então com a gente, né, não foi só conosco que ele não jogou. Ele não jogou com o Fernando, ele não jogou com o Silvinho, né, ele não jogou com todos os treinadores que estavam para trás da gente. Então, são situação que varia de profissional para profissional. Em relação ao Yuri Alberto, ele trabalhou com a gente boa parte dos jogos como titular, né? É um jogador importante no ativo do clube, né? Foi comprado um valor, uma quantia significativa. Então, é um jogador que tem muita qualidade. Caso ele não tivesse, ele não seria comprado pelo valor que foi. E realmente a gente estava conseguindo, tentando trabalhar a cabeça dele, porque realmente a pressão estava forte. É um jogador com muita personalidade, ele é muito novo ainda, né? Todos acham que o Yuri já é um cara já veterano pelo tempo que ele já está aí na estrada, mas é um menino novo, né? Enfim, a gente entende que a gente deu sim a oportunidade, mas, como eu te disse, né? Isso pode acontecer mais com uns jogadores, menos com outros, faz parte de cada ideia de cada profissional que vai trabalhar no clube. Tá aí. Grande Maurício Copertino falando no microfone da Rádio Bandeirantes, entrevista muito importante e que ele aceitou gentilmente. Tá na praia, né, professor? Obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, um abraço aí para todos vocês, tá? E feliz ano Natal para vocês, um ótimo ano para todo mundo. Grande abraço. Obrigado, professor. Boas festas para você. Maurício Copertino falando no microfone da Rádio Bandeirantes, Gustavo Soler. Rede Bandeirantes de Rádio.